para gerar uma mudança. Quem entende isso, diga amém. Então você está preparado para ser edificado nessa noite? Então fala assim: Senhor, fala comigo, segundo o teu propósito e a tua vontade. Amém? Eu quero ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aleluias. Alguma coisa aí. Amém? Esse texto diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu quero que você repita comigo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Dos seus, e principalmente negou a fé. Aleluias. Nós vamos tratar nessa noite o tema família curada. E eu vou precisar trazer alguns significados para o nosso melhor entendimento. Eu quero destacar nesse texto a palavra cuidado. Diga cuidado. Diga cuidar. O que é cuidado, pastor? Cuidado, meu querido, é submetido a um rigoroso ou a uma rigorosa análise, né, meditada e pensada. É uma análise rigorosa, meditada, pensada, é uma atenção demasiadamente, né? É uma certa, eu diria que um pouco de preocupação boa, não uma preocupação ruim. Isso é cuidado. E essa atenção demasiada, este cuidado, né, essa análise rigorosa, ela é necessário que nós tenhamos ela para com a nossa casa, para com a nossa família, para com os nossos. Amém? Porque se não houver cuidado, quando o ser humano não cuida da sua saúde, quando ele come de tudo enquanto, em todo momento, em toda hora, quando ele não faz uma análise com relação àquilo que ele vai se alimentar, quando ele não cuida do seu corpo físico, o que acontece com ele? Ele pode fazer o quê? Ficar doente. Ele pode adoecer se não tiver um cuidado. E o que é uma doença? Diga assim, uma doença é uma condição particular e anormal. Diga assim, não é normal. Que afeta, querido, negativamente o organismo e as estruturas ou funções da parte de todo o organismo, né? Ou seja, se não tivermos cuidado com a nossa família, se não tivermos atenção com a nossa família, esta família pode vir a adoecer. E se a família adoecer, significa que ela vai estar em uma condição que não é normal. Diga, não é normal. Ela vai estar numa condição que não é normal. Porque ela será afetada negativamente, né, nas suas estruturas e nas suas funções. E uma família ou uma pessoa que ficou doente, ela precisa de quê? De remédio, para ser curado. E o que é cura, pastor? Diga assim, cura é o reestabelecimento da saúde. A cura na família é o reestabelecimento, diga assim, da normalidade. Mas que normalidade é essa? Aquela que Deus deu lá no início: harmonia, respeito, paz, unidade, amor, comunhão. Então a cura da família é o reestabelecimento dessa normalidade que Deus estabeleceu
Lá no princípio, na primeira família. E isso é cura. E quando nós temos um cuidado, com atenção, quando somos curados, nós temos, diga sim, saúde. Diga, saúde. E o que é saúde, pastor? Diga assim, saúde é um estado de equilíbrio entre o organismo e o seu ambiente, mantendo as características estruturais e funcionais. É assim que vai acontecer com a nossa família. Uma família curada é uma família que tem um equilíbrio, que mantém as suas características e as suas estruturas funcionais, tudo ok, funcionando. Isso é uma família curada. Agora, o que pode acontecer com alguém que está doente? Uma pessoa que está doente, o que pode acontecer com ela? Pode acontecer com uma pessoa 3 coisas. Alguém que está doente, pode acontecer com ele 3 coisas. Primeira, diga assim, ser curado. Segunda, ficar com a sequela por resto da vida. E o terceiro, morrer. 3 coisas acontecem com uma pessoa que está doente. Diga assim, 3 coisas acontecem com uma família doente. Esta família ou pode ser curada e sarada, ou esta família pode ficar com sequelas dos relacionamentos por muitos e muitos e muitos e longos tempos, feridas, mágoas, ressentimentos por muitos tempos. Ou esta família pode morrer. Diga misericórdia. Queridos, assim é a família. Quando eu estava meditando na palavra, Deus me fez lembrar de algo. E vou até confirmar isso aqui. A gente aprende mais com os erros ou com os acertos? Com os erros. Eu estava pensando em trazer um exemplo de uma família curada. E Deus falou comigo, as pessoas aprendem mais com os erros. Traga um exemplo de uma família que não foi curada, para que a gente observe e não viva o mesmo exemplo. Amém? Nós vamos falar sobre a família de Acabe. Projeta, por favor. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. Alguém sabe aqui quem foi Acabe? Quem foi Acabe? Alguém sabe? Diga assim, Acabe foi um rei de Israel. Vamos ver como Acabe viveu. E fez Acabe, filho de Orim, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Aqui nós estamos vendo no início que Acabe, ele foi um rei, que ele errou mais do que seus pais. Ele fez pior ainda do que os seus pais e de qualquer outro rei que veio antes dele. Nós sabemos que o reinado funciona da seguinte maneira: é de família para família, é pai, é filho, é neto, é bisneto e assim vai. E Acabe, ele viveu um reinado muito contrário ao propósito e à vontade de Deus. Por favor, 1 Reis 19, versículo 1. Nós vamos ler mais 2 versículos. 1 Reis 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. 1 Reis 21, 25, por favor.
Para quem não está familiarizado com o contexto, Acabe se casou com uma mulher que servia a deuses pagãos. A família de Acabe foi constituída dessa maneira. Ele era rei de Israel, rei do povo que Deus chamou, do povo que Deus escolheu, e agora ele casa com uma mulher de outro reinado, de outro povo, que servia a Baal. O pai dessa mulher se chamava Etibaal, que significa é como Baal, um deus pagão. E o que a palavra diz lá no início, quando Deus dá os direcionamentos? Não terás outros deuses além de mim. Percebe-se que o que está acontecendo com a família de Acabe? Está entrando a idolatria naquela família. Está entrando, o pecado já tinha entrado já há muito tempo. E outro pecado agora, pior. Se é assim que podemos dizer, porque né, pecado é tudo pecado. Pecado é tudo pecado. Mas olha o que está acontecendo. Então Deus levanta um profeta chamado Elias, que é para denunciar o pecado de Acabe, que é para falar que ele estava errado, e Deus usa esse profeta. E esse profeta começa a matar os outros profetas de Baal, que estava propagando ali uma idolatria, um paganismo no meio do povo de Deus. Agora Acabe chega para a esposa e diz: o profeta matou todos os servos de Baal lá, os outros profetas. E a esposa dele fica zangada. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. O que aconteceu, queridos, era que Acabe, sendo um servo de Deus, deixava que a sua mulher o incitasse a pecar. Ela incitava ele ao erro e ele fazia, seguia. Acabe teve, segundo a minha pesquisa que eu fiz, 73 filhos. Em Samaria tinha 30 filhos. Além de 2 que também reinou, que foi Jorão e Acasias. Se esse for o nome mesmo. O nome assim. E ele também teve uma filha que casou com o filho de Josafá. Então 73 filhos. O que pode, queridos, fazer com que uma família adoeça? Diga assim, primeiro, cuidado. Falta de cuidado, perdão. Falta de cuidado. No início nós lemos que aquele que não cuida, e o cuidado ele tem que ser em todas as áreas, em todos os sentidos, é no espiritual, é no físico, é no material, é no emocional, é nas finanças, nós temos que ter esse cuidado. Ei filho, não faça esse negócio que vai ser ruim para você, calma. Cuidado, né? Em todas as áreas. Mas o que mais, pastor, pode fazer uma família adoecer? Diga assim, começando errado. Diga, começando errado. Queridos, eu vou fazer vocês repetir muito, porque quando aquilo que a gente repete, fixa mais. E o meu propósito aqui é que você seja edificado, que você seja abençoado pela palavra do Senhor. A família, ela foi, diga assim, criada por Deus, instituída por Deus. Amados, tudo que Deus faz, Ele faz por princípios e valores. Tudo que Deus faz por princípios e por valores. O princípio, diga assim, é a base. Então, quem é a base da família? É Deus. Tudo que Ele faz por princípio. Por meio de princípio, Ele estabelece dessa maneira. Quando algo começa errado, diga assim, a base não está lá. Quando algo começa errado, diga assim, Deus não está lá. Eu pergunto, Deus estava no casamento, na união, na família de Acabe? Por quê? Diga assim, porque ele começou errado. Diga, eu não posso começar errado. Irmãos, o que começa errado, vai dar errado. É uma realidade. Tá?
Então Deus é a base para a criação de todas as coisas. Deus fez a família no propósito, de uma maneira coerente, dentro de uma vivência coerente. Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus é a base para toda a criação, para a criação de todas as coisas, inclusive a família, a igreja, eu, você, todos os projetos. Nós lemos lá que diz assim: no princípio, era o verbo e o verbo era Deus. Ou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Projeta, por favor, Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Travou? Glórias. Deus vai mandar outro computador. Em nome de Jesus. Na minha versão diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Diga assim: porque nele foram criadas. Aí diz: visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Espera aí. Nós falamos que Deus é a base. Essa palavra está dizendo o seguinte. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas. Está dizendo que foi criado aonde? Quem aqui já fez plantação? Você plantou a semente aonde? Aonde que você plantou? Na terra, no solo. O solo foi o que? A base. Quem já fez construção aqui ou já ajudou? Quem já fez? Levanta a mão aí. Tem umas pessoas que já fez. Quem já ajudou? Também já ajudei. Você fez o alicerce aonde? Na base. Qual era a base? A palavra está dizendo que tudo foi criado nele. Diga assim: ele é a base. Tudo foi criado nele. Espera aí, pastor, mas se eu for pintar um quadro, eu faço o quadro, mas eu não faço o quadro em mim. É errado, você faz o quadro em você. Sabe o que Deus fez? Tudo foi criado nele. O que é criado nele? É quando ele cria aqui. É quando ele cria aqui. É quando eu e você cria aqui. Com 12 anos, eu olhei para a minha vida e disse: criei uma família dentro do meu interior, dentro do meu coração. E eu disse: Senhor, eu vou fazer a tua obra com a minha família. Vou servir segundo o teu propósito. Aquela família foi criada dentro de mim, em mim, aos 12 anos de idade. Deus criou todas as coisas nele, porque ele é a base da criação. Agora, ele pega o que está dentro dele, e o que ele faz? E ele externiza para ele. Ele externizou aquilo que estava dentro, que já tinha sido criado bem antes aqui dentro. Quando ele diz: glorificar o Criador. Qual é o propósito da família, pastor? Glorificar o Criador. Este é o propósito da família. Agora, uma família que começa errado, voltamos lá de novo, como que ela vai glorificar o Criador? A família de Acabe glorificava o Criador? Aquela família não estava fundamentada na base. Diga misericórdia. Querido, se esta palavra confrontar você, é porque Deus quer o seu crescimento e o seu avanço. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Querido, a casa de Acabe não foi feita para glorificar o Criador. Não foi essa a intenção. Não foi esse o propósito. O propósito era interesse próprio e também interesse político.
Eles queriam unificar Israel com a Fenícia, unificar dois reinos. E também, simplesmente, porque Acabe estava apaixonado. Olhou para aquela mulher que se vestia de maneira, eu diria que um pouco vulgar, para chamar a atenção dos homens. E o coração dele foi ganho. Ele não estava pensando em glorificar Deus, constituir uma família, estava pensando em interesse próprio. Não era uma obra, uma família para glorificar o Criador, era para o seu próprio benefício. Querido, diga assim: casamento que só tem paixão e não tem amor. Sabe o que acontece com o apaixonado? Ele se torna capacho. O apaixonado da história de um casamento que não tem amor, só tem paixão, se torna um capacho. Ou os irmãos entenderam? A família de sua esposa, Jezabel, era uma família pagã. Acabe começou uma família, diga assim, de maneira errada, fora dos princípios. Jovens, vocês lembram da ministração aqui sobre legalidade? Vocês lembram? Autorizado é quando eu tenho todos os princípios ao meu favor. E se eu não tenho os princípios ao meu favor, eu estou desautorizado. Quem tem habilitação está autorizado a dirigir. Quem não tem é o ilegal. É verdade. Vamos prosseguir. Sua família, ela existe para a glória de Deus? Aleluias. Sua família existe para a glória de Deus? Deixa eu falar algo para você. Nada foi criado para o diabo. O diabo não é criador de nada. Nós lemos que todas as coisas foram criadas nele e por ele, em Deus, e por Deus, e para a glória de Deus. Só que o diabo, ele queria ser igual a Deus. Ele não tem nada de criador. Tudo foi Deus que fez. Então ele olha para aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus fez, que está vivendo fora do princípio, ele vai lá, pega e faz uma bagunça para dizer que é uma criação dele. Ele só pegou uma criação de Deus, que estava fora dos princípios, e bagunçou. E ainda tenta patentear. A única coisa que o diabo tem é a mentira. Então, querido, entenda, a família de Acabe não subsistia para a glória de Deus. O casamento de Acabe não subsistia para a glória de Deus. Os filhos de Acabe não subsistiam para a glória de Deus. Não era para a glória do Criador, não estava na base. É assim que uma família adoece, começando errado. A doença se instala na família, prejudica a estrutura. Quem está entendendo? Aleluias. Então diga assim: eu não posso começar errado. Ah, pastor, depois eu dou um jeitinho. Não comece errado. Negócio de depois dar um jeitinho, comece certo. Amém? Um edifício que foi construído torto. E agora, como é que faz? Um prédio foi construído torto. Como é que faz para arrumar esse prédio? Eita. Agora pegou, pastor. Ou um dia ele vai cair. Uma família que começa torta, um dia vai cair. Ou essa família vai para as mãos do oleiro.
vai para a olaria de Deus. Aleluia, Jesus. Para quê, pastor, que a família vai para a olaria? Para que o oleiro pega o que está torto, quebra. Transforma em barro, em pó. E agora aquela família começa a ser feita, diga assim, na base. Em Deus. E Deus vai construir uma família do jeito correto. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas dizem assim: pastor, as coisas estão difíceis do jeito que está, sem princípios. Se eu ir para Deus, é que vai ficar difícil mesmo. Sabe por que vai ficar difícil? Porque Ele vai ter que te quebrar e te amassar para te fazer de novo. Não tem como Ele fazer uma obra perfeita com um barro duro, cheio de próprias ideias, próprios pensamentos, igual a Acabe. O que acontece com uma família que adoece? Vocês lembram? O que acontece? Ou ela é curada, ou vai ficar com sequelas por toda a vida, ou ela morre. O que mais faz uma família adoecer? Nós falamos que quando não se tem cuidado. Nós falamos que é quando começa errado. O que mais, pastor, faz uma família adoecer? Diga assim: a família adoece por falta de valores. O ano passado nós ministramos uma série aqui de 4 domingos com o tema Restaurando os Valores da Família. Os irmãos lembram quais os temas que a gente tratou aqui? Nós falamos aqui sobre restauração da honra, restauração da autoridade, restauração do que mais? Honra, autoridade, aliança e também do sacrifício pela família. Queridos, valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determina a forma como eles se comportam e se interagem com os outros indivíduos. São características que determinam como uma pessoa se comporta e se interage com outros indivíduos. Dependendo de como essa pessoa dentro da família interage com outro membro, se comporta com outro membro, relaciona com outro membro, dá para saber se naquela família tem valores ou não. Por exemplo, se o filho não honra o pai, não tem o valor da honra. É verdade, queridos. Se não há respeito, eu quero apenas destacar 3 valores aqui. Diga assim: amor, submissão e honra. Queria chamar minha esposa bem aqui e o meu filho aqui na frente, por favor. Amor, submissão e honra. O que Deus fala para o homem com relação ao valor dentro da família? Qual é o valor principal que o homem tem que ter? Diga assim: amor. Ame a sua esposa ao ponto de se entregar por ela como Jesus se entregou pela igreja. Submissão. Seja submisso ao esposo como a igreja é submissa a Cristo. E qual foi o principal valor que a palavra deixa para os filhos? Honra. Porque se você quer ter saúde, viver longos dias, honra os pais. O que acontece é o seguinte: pastora, fica bem aqui nesse degrau de baixo aqui. E o Apolo vai ficar lá no último, lá no chão lá. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que submissão é isso aqui, ó. É eu, marido, acima da esposa e acima dos filhos. Mas a submissão que Deus ordena não é assim. Diga assim: ela não é vertical. Diga assim: ela é horizontal. Faz favor, pastora. Vem, filho. A submissão. Vamos começar com o primeiro. Diga assim:
O homem amar. A esposa submissão. Os filhos honra. Essa escala, ela é na vertical. Eu tenho que amar ela como Cristo amou a igreja e se entregar por ela como Cristo entregou a igreja. Se alguma coisa vier a acontecer com ela, eu tenho que tomar a frente. Não pode acontecer por ela. Eu me entrego no lugar dela. E a submissão dela é reconhecer que eu estou na frente porque amo ela. Se você não ama a sua esposa, não adianta cobrar a submissão dela. Isso, querido, tem adoecido muitas famílias. Eu sou o cabeça, eu que mando. Não, o cabeça é o que se entrega pela família. É o que sofre no lugar da família. Para a esposa não sofrer, para os filhos não sofrer. Essa é a direção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, meu amor, obrigado, Deus abençoe. Palmas essa pastora aqui, o Apolo. Diga assim: a minha família é uma família curada. Aleluia, Jesus. Queridos, Acabe quebrou todos os princípios. Acabe quebrou todos os princípios. A família de Acabe estava em uma desordem total. Desordem total. O que mais, pastor, adoece uma família, além da falta de valores? Diga assim: o que adoece uma família também é a falta de sacerdócio. A falta de sacerdócio. O sacerdócio familiar é uma autoridade espiritual na família. E esse sacerdote espiritual, ou essa sacerdotisa espiritual, porque tem família que lá é uma sacerdotisa, tem a responsabilidade de manter a vida espiritual da família no altar de Deus. O sacerdote dessa família tem a responsabilidade de manter a vida espiritual da família no altar. Ensinar os filhos a orar, ensinar a palavra para os filhos, tirar as dúvidas da esposa, manter um equilíbrio, manter aquela vida espiritual ali, no altar do Senhor. Essa é a responsabilidade do sacerdócio. Repreender o mal, exercer ensino da palavra. Então, querido, o sacerdote, ele é responsável, além de tudo isso, por preservar os princípios. Ele é responsável por preservar os valores. Ei, rapaz, fala baixo com tua mãe, respeita ela. Sacerdócio. Tem que ter respeito nessa casa. Sacerdócio. A mesma forma a mãe para com o filho. A responsabilidade do sacerdócio é falar assim: não Jezabel, a Baal não, só a Deus. Mas ele não fez isso. A Deus. Essa é a responsabilidade. Na antiga aliança nós temos 3 funções principais do sacerdote. Era responsável por oferecer sacrifícios de louvor a Deus, ensinar o povo a obedecer a Deus e cuidar do templo. Ele era responsável pelos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, sejam sacrifícios de louvor, sejam sacrifícios de expiação, era uma responsabilidade do sacerdócio. Aí quando a gente olha para a família de Jó, nós vemos um sacerdote nas madrugadas oferecendo sacrifícios a Deus pela sua família. E ele falava que temia no seu coração: vai que um dos meus filhos tenha pecado, então eu vou oferecer um sacrifício por eles.
Era responsabilidade do sacerdócio instruir e ensinar o povo a obedecer a Deus. O que a palavra diz para o sacerdote da família? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando virar marmanjo de barba crescida, não venha desviar do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. A outra função do sacerdote era manter a chama acesa. O candelabro não podia se apagar. Tira a cinza, coloca lenha, tira a cinza, coloca a lenha, mas o fogo tem que estar constante queimando no altar. Ou seja, nós não podemos deixar a chama da vida espiritual se apagar na nossa casa. Não podemos deixar essa chama se apagar na nossa família. Agora, sabe o que é mais legal, mais interessante? É porque, querido, veio uma nova aliança. E Jesus se tornou o único e verdadeiro sacerdote. E agora a nossa casa com Jesus é diferente. Só que não tira a nossa obrigação, sabe por quê? Porque depois que Jesus disse, ele deixou para Pedro o seguinte: agora, querido, você é sacerdote, você é sacerdote, você é sacerdote, todos são sacerdotes reais. E agora a responsabilidade, diga assim, é minha. Marido, diga é minha. Esposa, diga é minha. Filho, diga é minha. A responsabilidade agora é de todos, porque na nova aliança todos são sacerdotes. Agora, querido, o filho também pode orar pela família, a esposa pode orar, o marido pode orar, pode interceder, o filho pode oferecer sacrifício pelos pais, os pais pelos filhos, o marido pela esposa e a esposa pelo marido. Porque nós estamos em uma nova aliança e fomos feitos. 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, das trevas, para anunciar as grandezas da sua luz. Amém, Jesus. Acabe era um péssimo sacerdote. Do seu lar, não colocava Deus como prioridade. Aí vem: pai, eu vou para a igreja hoje ou não? Mãe, eu vou para a igreja hoje ou não? Marido, eu vou para a igreja hoje ou não? Esposa, eu vou para a igreja hoje ou não? Você vai sim. Vamos cuidar da família, porque nós não queremos que ela adoeça, nós não queremos sequelas e nós não queremos que ela morra. Quem está entendendo, diga aleluias. Vamos cuidar da família. Não, tudo bem, se quiser ir, vai, se não quiser. Diga assim: a minha família é curada, porque eu também sou curado. Aleluia, Jesus. Amados, Acabe era um sacerdote egoísta. Suas decisões eram apenas no seu próprio ponto de vista e não de Deus. E ele abandonou a Deus. O que mais, pastor, pode fazer uma família adoecer? Estamos caminhando para o fim. Diga assim: a família adoece quando os papéis são invertidos. Quando há uma inversão, a família adoece. Quando Deus instituiu cada função para cada membro da família. Diga assim: marido é marido, esposa é esposa, filho é filho, mãe é mãe e pai é pai. Cada um na sua responsabilidade. Agora, quando os papéis são invertidos, aí não dá certo. Aí bagunça tudo. Quem estava reinando era Acabe ou era a mulher dele? Ele não cumpriu o papel de rei. E ele deixou que aquela mulher instituísse. Eu não lembro o texto, mas lá em Apocalipse diz assim: tenho te rejeitado porque toleraste Jezabel, que ensina paganismo e idolatria para o meu povo.
Queridos, quando o papel é invertido, não dá certo. E o mundo, com as suas ideias, quer inverter os papéis. Diga misericórdia. Agora, as feministas, como diz a história, vão pirar. Quem Deus fez primeiro? Só que eu não conseguiria viver só. Diga assim, ele ia adoecer. Deus colocou do lado dele. Diga assim, uma saúde. Mas foi saúde, irmãos. Não foi doença, não. E foi saúde. É verdade. E o que veio depois? Diga assim, veio os filhos. Agora, querido, eu quero ser um paizão bacana e coloco o filho primeiro do que a esposa. Ah, porque meu filho, pastor? Sua esposa veio primeiro do que seus filhos. Você se tornou marido antes de ser pai. Você se tornou esposa antes de ser mãe. Não inverta a ordem. Não inverta os papéis. Porque senão vai acontecer o que? A família vai adoecer. E o que acontece com quem adoece? Ou é curado, ou fica com sequela, ou morre. Deixa eu falar algo para vocês. Teve uma coisa que eu comecei errado no meu casamento. Eu queria que o Edson projetasse. Eu estava pensando aqui hoje, a foto do convite. Eu estava meditando isso à tarde, e na hora o Espírito Santo me lembrou. E eu falei, eu vou compartilhar com a igreja. A foto do convite. O que está errado nesse convite? Alguém sabe enxergar o erro ali? Alguém consegue? O que está enxergado errado nesse convite? O nome da esposa ou da noiva está... Mas por que, pastor, que quando o senhor era jovem, antes do senhor casar, o senhor colocou o nome dela primeiro? Porque eu não fui no meu pastor conversar com ele, eu fui no Google. Edson, hoje eu fiz de novo a pesquisa. O que o Google ensina? Mostra aí, Edson. O que o Google ensina? Logo se tornou um protocolo que tudo que se faz até a data do casamento, convite, lembrança, papelaria, missa, etc., deve seguir a ordem de a noiva primeiro, depois o noivo. Olha o que o mundo está ensinando para nós. Essa pesquisa eu fiz agora à tarde, para ver se estava igual quando eu fiz lá em 2014. Está vendo? O mundo quer nos ensinar. Quando eu cheguei na igreja, meu pastor falou assim, epa, isso aí está errado. E eu levei aquele puxão santo de orelha. Pode ligar as luzes, por favor. Foi uma coisa que eu fiz errado. Ah, pastor, é porque o homem é mais importante. Não é questão de importância, querido. Vamos analisar a base, o projeto inicial. Sabe qual é o problema? É que muitas famílias não estão copiando a original que Deus fez. Estão copiando uma popularzinha que está aí na internet, que todo mundo diz, uau! Toda cheia de invenções do mundo, ideologias. Cuidado com a sua família. Aleluia, Jesus. Amém? Finalizando. Diga assim, o que mais adoece uma família? Diga assim, quando não há correção. Quando não há correção, adoece a família. Eu vou ler aqui rapidinho para nós andarmos prosseguimento. 1 Samuel 1,3 diz,
Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 4,4 diz: mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Foi tomada a arca da aliança de Deus e morto os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli não corrigia a bagunça que os filhos dele faziam no altar. Ele era o sacerdote. E os filhos dele já aprontavam. Desviava as ofertas. Tinha relações mais sujas possíveis no templo. E eles vieram se tornar sacerdotes. O que aconteceu com essa família? Diga assim, ela adoeceu. E qual dos três fatores? Ela foi curada? Ela ficou com sequelas? Essa ficou com sequelas e também morreu. Porque, na verdade, essa família morreu. Estou confundindo aqui a história de Samuel. Essa família morreu. Porque é isso que acontece. Uma dessas 3 coisas acontece com a família que adoece. Nós temos a família de Davi. O filho de Davi, chamado Amon, olha com outros olhos para sua meia-irmã, só da parte de pai. E Amon vai lá e abusa da sua irmã. Davi corrige Amon? Não corrige. O outro, que era irmão legítimo dela, fica zangado. Vou matar esse camarada. Liberando bênção nos seus filhos. Vê se voltou aí. Vê se voltou. Nas tribos. E o que aconteceu com a família de Acabe, pastor? A propósito, nós começamos falando sobre Acabe. Sabe o que acontece com a família de Acabe? É a maior tragédia da Bíblia. Eu tô não. Acabe morreu. Jezabel morreu. Os 70 filhos de Acabe que estavam em Samaria morreram. O filho Jorão de Acabe, que era rei, reinou período em Judá, e em Israel também morreu. O outro filho de Acabe, chamado Acasias, que também reinou em Judá e Israel, morreu. 42 parentes de Acasias morreram. E a Bíblia diz que os outros restantes dos parentes de Acabe também morreram. Não ficou ninguém. Diga misericórdia de Jesus. É por isso que nós temos que cuidar da nossa família. Se você ler Reis, 1 Reis, acredito que a partir do 18 em diante, até 2 Reis, acho que 13, você vai ver todo o desenrolar dessa tragédia. O que eu falei no início? Geralmente nós aprendemos mais com os erros. Diga assim, eu não vou cometer o mesmo erro de Acabe. Quem está solteiro aí, quem quer casar? Não cometa o mesmo erro de Acabe. Ele é um servo de Deus. É um sacerdote? Ela é uma sacerdotisa? Querido, me diga uma coisa: quem não quer compromisso com Deus, dificilmente terá com você. Se essa palavra está te confrontando, Deus quer o seu crescimento, o seu avanço. A cura da sua casa, a cura da sua família, a cura do seu lar. Nós temos que ter essa displicência
Diga assim: como trazer cura na minha família? Primeiro, nós entendemos que Deus é a base. A família tem que ser instituída na base, em Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é a base. As fortalezas enfrentadas pela família devem ser destruídas na raiz. A doença tem que ser identificada na raiz. É falta de princípio? Vai lá na raiz. É falta de valor? É falta de colocar Deus? Tem que ir lá na raiz, identificar o que está adoecendo, para trazer a solução. Aleluia. Os filhos xingam os pais, por quê? Os filhos xingam o pai. Qual é a raiz desse problema? O filho é grosso, bruto em casa, por quê? Sabe por que ele está copiando o pai ou está copiando o desenho? Observar a raiz do problema. Eu lembrei de algo que o pastor José Gonçalves falou certa vez. Ele chega na igreja e meu objetivo não é fazer a minha pergunta dele, só vou falar o que ele fez. E pergunta assim: você que é filha, casaria com um marido igual ao seu pai? E umas levantaram a mão e falaram assim: não. E o pastor José disse: pior que uma das meninas é filha do pastor. E ele passou o tempo. Pastor José, tem dias que eu pergunto para minha filha o que eu estou fazendo de errado. Diga: minha família é curada. Além, querido, de identificar as raízes dos problemas, as enfermidades, trate as coisas e os fatos com a importância que elas merecem. Trate as coisas com a importância que elas merecem. Houve violência física, verbal, tome providências cabíveis. As coisas têm que ser tratadas com a devida importância que elas merecem. Você está ouvindo esse respeito? Davi não tratou com a devida importância. Ele pegou um caso de abuso sexual e fez como se não fosse nada. Aí ele da família só adoece. Diga assim: o tempo não cura. O que cura? Tratamento com foco. Eu sou contra essa fase. Deixa esfriar. Tem cura, não cura não. O que cura é tratamento e confronto. Olha, você errou. Está arrependido? Quer uma oportunidade de mudança? Então, demonstra que quer mudança. É confronto. Era isso que era para Davi ter chegado. Amor, você está visitando demais a sua irmã. Que negócio é esse? Ela é sua irmã, rapaz. Tu toma jeito. O Absalão, você está com raiva do seu irmão? Está errado. Amor, vai pedir perdão para o seu irmão. Sabe por que Davi não podia? Porque a sentença naquela época. Sabe o que era a sentença para amor? Pedra na cidade. Era a lei. E isso é apedrejado. O que mais, pastor? Vou trazer cura na minha família. Tenha devocional com a sua família. Ele foi uma coisa gostosa. Eu estava compartilhando na célula essa semana, né? Que teve nessa pandemia, sabe o que foi? As células familiares. Você se reunir com a sua família. E isso foi gostoso demais. Mas não pode parar. Eu comento com o pastor, assim que chegamos em Paraupebas, todos os dias, no café da manhã, nós tínhamos aquele momento familiar. Devocional com a sua família. Jó oferecer sacrifício com a sua família todo final de tarde. José
levou Jesus a Jerusalém na adolescência, né, ao templo. Deus visitava Arão todos os dias no final da tarde. E atenção, uma das coisas que acontece muito, porque a doença dele, ela é física, às vezes ela é espiritual, às vezes ela é emocional. O principal erro que os pais cometemos é porque às vezes o nosso filho, sabe o que ele estava precisando? Ele estava precisando de cura só nas suas emoções, só de um abraço, só de um beijo. E quando ele está ali chorando, agoniado, a gente não dá um abraço, um beijo, a atenção dele. A gente dá o telefone para ele. Sabe, vai não. Você lembra da sua infância? Quando que você chorava, como é que você fazia? Na sua infância? Eu chegava chorando na sua mãe. Ei, cara, tudo bem. Passava rapidinho, era assim. Sabia que isso cura a alma da criança? Isso cura as emoções dela? Isso cura. As duas últimas. Fique alerta. Rejeite todo sinal de ação, todo sintoma de enfermidade, de demônios contra a sua família. E por último, querido, traga a sua família ao altar do Senhor. Exerça arrependimento na família, exerça renúncia, exerça sacerdócio, perdão, confissão e aplique-se em uma nova vida familiar. Família curada é uma família no altar do Senhor. Coloque-se nos seus pés.